Vocês estão bem? Bom dia, queridos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Mais uma semana começando e começando com mais um livro. O Ego é Seu Inimigo. De quem que é esse livro aí, ô Luiz Marcelo? Deixa eu falar com você aqui. Estou olhando aí para ele aqui do ladinho. Luiz Marcelo. Olha lá, a versão feminina do Luiz Marcelo. Opa, cai. Fala aí. Qual que é o nome dele? O ego é seu inimigo, como dominar seu pior adversário. Ryan Holiday. São 120 páginas. Luísa Solange, seu som está saindo todo rachado, viu? O ego é seu inimigo, e que tem um subtítulo. Como é que é o subtítulo aí? Como dominar seu pior adversário. Como dominar seu pior adversário. Acho que é isso. É isso. Muito bem. Ego é estrutura. Já falo aqui de cara para vocês. A gente não vive sem ego. O ego faz parte da nossa estrutura. A questão é quem é que está dominando quem. Exatamente isso. Eu estou a serviço do ego ou o ego está a serviço de mim. Essa é a grande sacada. Essa é a grande sacada. Então, esse livro deve falar a respeito disso. Quem é o autor, Solzinha? Ryan Holiday. Ryan Holiday. Muito bem. Ryan Holiday. Sejam todos bem-vindos, viu? Eliane, Elaine. Isso aqui dá nó na língua. Eliane, Elaine. Dá nó, pode dar um nó na língua. Francisco Juramar, Joyce, Eduardo Bravo. Todos muito bem-vindos e todos que estão chegando aí. Amados, então, vamos descer o bambu aí, Solzinha? Se quiser dar uma intervençãozinha, aí eu dou um grito, tá? Ok, vou deixar o áudio ligado, tá? Tá Vai, bom. transmito aqui. Vai fazendo essas coisas que nós temos hoje um evento, ó. Chave mestra, o despertar. Chave mestra, o despertar. Vou falar sobre liberdade, fluxo e realização, mas mais que isso, as sombras que atrapalham que a gente tenha liberdade, fluxo e realização, que é a alienação, que é a escassez e a manipulação. Vou falar muito sobre estados sombrios para que a gente possa atingir a liberdade, o fluxo e a imaginação, a realização, tá bom? E começa hoje a chave mestra, hoje, amanhã e quarta. Não percam, estejam presentes, tá? Divulguem. A Luzia Solange vai botar o link aí do cadastro, link do cadastro, da página do cadastro, tá? Da chave mestra. Coloca o link do cadastro da página da chave mestra, por favor. Tá? Aí o pessoal poder se cadastrar. Se você está escutando isso depois, entre em contato com a gente. Acesse a minha bio no Instagram, Luiz Marcelo GC, Luiz com S, Luiz Marcelo GC. Na bio também tem o link lá. Né? Você tem que estar no grupo do WhatsApp para receber o link do Zoom. Hoje, 19h59. Não perca! Próxima chave mestra só em outubro. Tá? Estejam presentes, queridos. Estejam presentes. Muito bem. Vamos lá, Sol. Nós vamos ler hoje... Vamos ver se a gente vai ler em 2 ou em 3 partes esse livro, tá? 120 páginas, é rapidinho. A gente já está lendo um livro de 400, 600 páginas aqui. 120 páginas é uma tacada, dá para ler hoje só. Pum, já leu, acabou. Mas vamos degustar dele. Talvez a gente leia, eu acho que 40 páginas já era. 3 dias a gente matou o livro, tá? Mas vamos ver aí, vamos deixar rolar a leitura para que a gente possa sentir. São agora 9 horas agora só. Vamos aí. Deixa eu dar... Compartilha aí, deixa eu dar oi para a Guisa. Por favor. Bem-vinda, Guisa, querida e amada Guisa. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Com óculos de gatinha aí, tudo bem? Tudo ótimo. Está com ótimo. Óculos de mulher maravilhosa, de mulher gato. Esse óculos é de mulher gato. É isso aí. E os superpoderes. Estou te acompanhando lá no Insta. Estou te acompanhando no Insta lá. A gente está um acompanhando o outro. Amada, eu espero você no evento. Espero você no evento hoje à noite, às 19h59.
tá? Vou falar muito Vou sobre falar com estados você. sombrios, vai ser muito legal. E mais que isso, eu conto com a sua divulgação, se você puder, Tá, tá? pode deixar, pode Com a deixar. sua Vou divulgação compartilhar. para que a gente faça, cara, um evento muito lindo, incrível, tá? Ok? Pode deixar, vou Manda na compartilhar. sua rede aí, tá? Eu vou te mandar lá no seu no seu o Zap. No Zap, melhor. Tô com duas divulgações, uma mais contra-intuitiva e uma outra mais direta. Eu vou mandar as duas, Tá, você vê o que você acha melhor, tá bom? beleza, beleza. Beijo, Beijo. obrigada. Sol, Vou te bora ouvir lá. aqui. Vai nessa. Vamos nessa. Vamos ler umas 40 páginas hoje. Bora. Qual o link do cadastro? Você está perguntando para mim? Na página do Zap. Eu coloco aqui. Desce o bambu aí, eu coloco o link. Fica tranquilo, eu coloco. O doloroso prólogo. Este livro não é sobre mim, mas como é um livro sobre o ego, vou abordar uma questão que seria hipocrisia não considerar. Quem diabo eu sou para escrevê-lo? Minha história não é particularmente importante para as lições que serão expostas a seguir, mas quero contá-la de maneira breve logo no início do livro para oferecer um contexto, já que vivenciei ao longo da minha curta experiência de vida cada uma das etapas do ego: aspiração, sucesso, fracasso. E mais de uma vez, quando eu tinha 19 anos, ao perceber algumas oportunidades incríveis que poderiam mudar minha vida, abandonei a faculdade. Mentores disputavam a minha atenção, tentando me manter sob a tutela deles, visto como alguém que iria longe. Um prodígio. O sucesso veio rápido. Depois que me tornei o executivo mais jovem de uma agência de gestão de talentos em Beverly Hills, trabalhei com várias bandas de rock importantes e as ajudei a assinar contratos. Atuei como consultor de livros que venderam milhões de cópias e inauguraram seus próprios nichos no mercado editorial. Perto da época em que alcancei a maioridade, eu era um estrategista da American Apparel, que então era uma das marcas de moda mais badaladas do mundo. Não demoraria muito para que eu me tornasse o diretor de marketing. Aos 25 anos, publiquei meu primeiro livro, que imediatamente se tornou um controverso campeão de vendas, com meu rosto impresso com destaque na capa. Um estúdio comprou os direitos para criar um programa de televisão sobre a minha vida. Nos anos que se seguiram, acumulei muitas das armadilhas do sucesso, influência, uma plataforma, cursos, dinheiro e até um pouco de notoriedade. Mais tarde, usei esses bens para construir uma empresa de sucesso, na qual eu trabalhava com clientes famosos que pagavam bem, e fazia o tipo de trabalho que me levou a ser convidado a dar palestras em conferências e eventos sofisticados. Com o sucesso, surge a tentação de contar uma história, de aparar as arestas, apagar os golpes de sorte e acrescentar um toque de mitologia a todos os detalhes. Você sabe, aquele arco narrativo da luta hercúlea pela grandeza contra todas as adversidades, dormindo no chão, sendo renegado por meus pais, sofrendo devido à minha ambição. É um tipo de narrativa em que o talento acaba se tornando a sua identidade, e suas realizações passam a representar o seu valor. Mas uma história desse tipo nunca é honesta nem útil. Ao recontá-la a você agora mesmo, deixei muitas coisas de fora. Convenientemente, omiti o estresse e as tentações. Tantos reveses de fazer revirar o estômago quanto os erros. Todos os erros foram deixados na sala de edição em favor do desenrolar dos pontos de mais sucesso. São os momentos que eu prefiro não discutir. Uma humilhação pública feita por alguém que eu admirava. Evento cujo impacto na época me fez parar no hospital. O dia em que perdi o controle, entrei na sala do meu chefe e disse que eu não era capaz e que voltaria para a faculdade. E eu estava sendo sincero. A natureza efêmera da carreira de autor de best-seller e o quão curta ela de fato foi, durou uma semana. O evento de autógrafos ao qual só uma pessoa compareceu. O desmantelamento da empresa que fundei e o fato de eu ter precisado reconstruí-la 2 vezes. Esses são apenas alguns dos momentos cortados na edição da narrativa. O próprio quadro geral também é só uma fração da vida, mas pelo menos cobre um número maior dos elementos importantes, ou os elementos que são importantes para este livro: ambição, realização e adversidade. Não acredito em epifanias. Uma pessoa não muda por causa de um único acontecimento. São muitos. Durante um período de cerca de 6 meses em 2014, parecia que todos esses acontecimentos estavam ocorrendo sucessivamente. Primeiro, a American Apparel, onde fiz grande parte do meu melhor trabalho, chegou à beira da falência, com centenas de milhões de dólares em dívidas. Nada mais do que as ruínas daquilo que fora um dia. Seu fundador, por quem eu nutrira uma admiração profunda desde a juventude, foi demitido sem qualquer cerimônia pela diretoria que ele próprio escolhera a dedo, e acabou tendo de ir dormir no sofá da casa de um amigo. Em seguida, a agência de talentos dentro da qual construí meus alicerces se viu em uma situação semelhante, categoricamente processada por clientes aos quais ela devia muito dinheiro. Outro dos meus mentores começou a desabar por volta da mesma época, levando consigo o nosso relacionamento. Essas eram as pessoas com as quais me relacionei enquanto eu moldava a minha vida. Pessoas nas quais eu havia me espelhado. Sua estabilidade financeira, emocional, psicológica, não era apenas algo que eu dava como certo, mas também uma coisa fundamental para minha existência e autoestima. E ainda assim, lá estavam eles, implodindo bem na minha frente, um após outro. As coisas estavam saindo dos trilhos, era essa a minha sensação. Passar a vida tomando alguém por exemplo, e de uma hora para outra, evitar se tornar aquela pessoa a todo custo. Está é uma rasteira para a qual ninguém pode se preparar. E tampouco eu estava imune à implosão. Justo no momento em que eu menos podia lidar com eles, os problemas que eu negligenciei durante toda a vida começaram a emergir. Apesar de minhas conquistas, acabei voltando à cidade onde havia começado. Eu estava estressado e estafado após abrir mão de grande parte de uma liberdade conquistada a duras penas. Tudo porque não conseguia dizer não ao dinheiro, nem à excitação de uma boa crise. Eu estava tão tenso que a menor perturbação provocava uma explosão de ira incontrolável. Meu trabalho, que antes era algo que eu fazia com tanta facilidade, tornou-se extremamente difícil. Minha confiança em mim e nos outros desabou, assim como minha qualidade de vida. Eu me lembro de chegar em casa certo dia, depois de ter viajado por semanas, e ter um ataque de pânico intenso porque o Wi-Fi não estava funcionando. Se eu não mandar estes e-mails, 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 você acha que está cumprindo seu dever. A sociedade o recompensa por isso. Mas então, vê sua futura esposa sair porta fora porque você não é mais a pessoa que costumava ser.
Como algo assim acontece? Você pode mesmo deixar de ser alguém que acredita estar sobre os ombros de gigantes em um dia e no outro, passar a ser um sobrevivente saindo dos escombros de múltiplas explosões, tentando recolher os pedaços em meio às ruínas? Um ponto positivo, porém, foi que isso me forçou a encarar o fato de que eu era viciado em trabalho. Não de um modo, ele trabalha demais, ou relaxa um pouco e trabalhe menos, mas sim, se ele não fizer um tratamento para largar o vício, vai acabar morrendo cedo. Eu me dei conta de que a motivação e compulsão que haviam me tornado bem-sucedido tão cedo tiveram um preço, como acontecerá a muitos outros. Não era tanto a quantidade de trabalho, mas o espaço excessivo que ele havia ocupado na minha autoimagem. Eu estava tão profundamente preso em minha mente que me tornei refém dos meus próprios pensamentos. O resultado era uma espécie de esteira de dor e frustração na qual eu estava sempre correndo, e eu precisava descobrir o motivo disso, a não ser que quisesse ter um fim igualmente trágico. Durante muito tempo, como pesquisador e escritor, estudei história e negócios. Como qualquer situação que envolva pessoas, se observarmos um período longo o bastante, começarão a surgir questões universais. Sempre fui fascinado por esses tópicos, sobretudo pelo ego. Eu já estava familiarizado com o ego e seus efeitos. Na verdade, já fazia um ano que havia começado a pesquisa para este livro quando os eventos que acabei de narrar tiveram início. Mas as experiências dolorosas que tive na época colocaram as noções que eu vinha estudando em uma perspectiva que eu não conseguiria compreender antes. Elas me permitiram ver a manifestação dos efeitos negativos do ego, não apenas em mim mesmo ou nas páginas da história, mas em meus amigos, clientes e colegas, alguns deles ocupando os cargos mais altos de diversas indústrias. O ego custou centenas de milhões de dólares a pessoas que admiro e, como aconteceu a Sísifo, afastou-os de seus objetivos no momento em que estavam mais perto de alcançá-los. Agora posso dizer que cheguei à beira do precipício e dei uma boa olhada lá embaixo. Alguns meses depois da minha descoberta, tatuei a frase "O ego é o inimigo" em meu antebraço direito. Não sei de onde vieram essas palavras, provavelmente de algum livro que li muito tempo atrás, mas elas se tornaram, de imediato, uma fonte de grande conforto e orientação. Em meu braço esquerdo, de fonte igualmente desconhecida, lê-se: "O obstáculo é o caminho". É para essas duas frases que olho agora todos os dias, e elas servem de referência para as decisões que tomo na vida. Não posso evitar olhar para elas quando nado, quando medito, quando escrevo, quando saio do chuveiro de manhã, e as duas frases me preparam, são um lembrete, para escolher a direção certa em qualquer situação com a qual eu possa me deparar. Escrevi este livro não porque conquistei algum tipo de sabedoria que faça com que eu me sinta qualificado para lecionar, mas porque é o livro que eu gostaria de ter lido nos momentos mais decisivos da minha vida. São momentos pelos quais todos passam, onde somos convocados a responder as perguntas mais cruciais que alguém pode se fazer na vida. Quem eu quero ser? Que caminho vou seguir? Quod vitae sectabor iter. E, uma vez que descobri que essas perguntas são atemporais e universais, tentei recorrer à filosofia e a exemplos históricos ao longo do livro em vez de usar minha experiência pessoal, a qual reservei este prólogo. Embora os livros de história estejam cheios de relatos sobre gênios obcecados e visionários que reconstruíram o mundo à sua imagem por meio de uma força quase racional, percebi que, se procurarmos o suficiente, descobriremos que a história também foi feita por indivíduos que passaram a vida inteira lutando contra seus egos, que evitaram os holofotes e colocaram os objetivos mais importantes acima do desejo por reconhecimento. Explorar e recontar essas histórias foi o método que encontrei de aprendê-las e absorvê-las. Tal qual meus outros livros, este é profundamente influenciado pela filosofia do estoicismo e por todos os pensadores clássicos. Ao escrever, tomo de empréstimo muitas coisas deles, do mesmo modo que faço na vida. Se você encontrar alguma coisa que lhe seja útil neste livro, o mérito é deles, não meu. O orador Demóstenes disse certa vez que a virtude começa pela compreensão e é completada pela coragem. Devemos começar colocando o mundo e nós mesmos pela primeira vez sob uma nova perspectiva. Em seguida, devemos lutar para conquistar e manter a mudança que queremos em nós. Essa é a parte difícil. Não digo que você deve reprimir ou esmagar cada grama de ego em sua vida, ou sequer que isso seja possível. Esses são apenas lembretes, histórias com lições morais para encorajar nossos melhores impulsos. Em seu famoso Ética, Aristóteles usa a analogia de um pedaço de madeira torcido para descrever a natureza humana. A fim de eliminar a deformação, um carpinteiro habilidoso aplica, devagar, pressão na direção oposta, basicamente, tornando reto. É claro que, alguns milhares de anos depois, Kant retorquiu: da madeira torta que é a humanidade, nada que seja reto pode ser feito. Talvez nunca sejamos retos, mas podemos nos esforçar para nos aproximarmos da retidão. É sempre bom se sentir especial, poderoso ou inspirado. Mas esse não é o objetivo deste livro. Pelo contrário, tentei organizar as páginas de forma que você possa acabar no ponto em que cheguei quando terminei de escrevê-las, ou seja, você ficará menor aos próprios olhos. Espero que invista menos em contar o quão especial você é e, consequentemente, esteja livre para concretizar o potencial de mudar o mundo por meio do trabalho que se dispôs a cumprir. Introdução. O primeiro princípio é que você não deve se enganar, e que você é a pessoa mais fácil de enganar. Richard Feynman. Talvez você seja jovem e esteja transbordando ambição. Talvez seja jovem e esteja em dificuldade. Talvez tenha ganhado seus primeiros milhões, assinado o primeiro contrato. Talvez tenha sido selecionado para integrar algum grupo de elite, ou até já tenha conquistado o suficiente para não precisar se preocupar pelo resto da vida. Talvez esteja chocado ao descobrir o vazio que encontramos no topo. Pode ser que tenha sido encarregado de liderar outras pessoas em meio a uma crise. Talvez tenha acabado de ser demitido. Ou quem sabe, acabou de chegar ao fundo do poço. Seja qual for sua situação, o que quer que esteja fazendo, seu pior inimigo já mora dentro de você, seu ego. Eu não, você pensa. Ninguém nunca me chamaria de egomaníaco. Talvez você sempre tenha se visto como alguém bastante equilibrado. Entretanto, para pessoas com ambições, talentos, motivações, potencial a ser realizado, o ego vem a reboque. Justamente o que nos torna tão promissores como pensadores, executores, criadores e empreendedores que nos leva ao topo de todos esses campos. Também nos torna vulneráveis ao lado mais sombrio da psique. Que fique claro que este não é um livro sobre o ego no sentido freudiano. Freud gostava de explicar o ego por meio de analogias, nosso ego montado em um cavalo, as motivações inconscientes representadas pelo animal, e o ego tentando comandá-las. A psicologia moderna, por outro lado, usa a palavra egolatria, para se referir a alguém perigosamente concentrado em si mesmo e que despreza qualquer outra pessoa. Todas essas definições são precisas, mas têm pouco valor fora do ambiente clínico. O ego ao qual nos referimos com maior frequência tem uma definição mais casual, uma crença doentia na própria importância. Arrogância. Ambição egocêntrica. Esta é a definição que este livro usará. É aquela criança petulante dentro de cada um, que prefere fazer as próprias vontades acima de tudo ou de qualquer pessoa. A necessidade de ser melhor do que, mais do que, reconhecido por, muito além de qualquer utilidade plausível, isso é o ego. É o senso de superioridade e de certeza que ultrapassa os
Limites da autoconfiança e do talento. É quando a noção de nós mesmos e do mundo se torna tão inflada que começa a distorcer a realidade que nos cerca. Como explicou o técnico de futebol Bill Walsh, ocorre quando a autoconfiança se transforma em arrogância, a assertividade se torna teimosia e a segurança vira imprudência desmedida. Esse é o ego, como alertou o escritor Cyril Connolly, que nos atrai como a força da gravidade. Desse modo, o ego é inimigo tanto daquilo que você quer quanto daquilo que você tem, do domínio de um ofício, do verdadeiro pensamento criativo, da capacidade de trabalhar bem em equipe, de conquistar lealdade e apoio, da longevidade, da repetição e da manutenção do sucesso. Ele repele vantagens e oportunidades. É um imã para inimigos e erros. É Sila e Carídides. A maioria de nós não é egomaníaca, mas o ego está na raiz de todo problema ou obstáculo que se possa imaginar, tanto na razão pela qual não conseguimos vencer quanto na necessidade de vencermos o tempo todo e à custa dos outros. É o motivo pelo qual não temos o que queremos e da insatisfação após conseguir aquilo que queríamos. Não costumamos enxergar as coisas dessa maneira. Encontramos algum outro culpado por nossos problemas, na maioria das vezes, outras pessoas. Nós somos, como disse o poeta Lucrécio alguns milhares de anos atrás, o proverbial doente que ignora a causa de sua enfermidade. Sobretudo no caso de pessoas bem-sucedidas, que não conseguem ver o que o ego as impede de fazer, porque veem apenas as conquistas do passado. Em cada ambição e meta que temos, seja grande ou pequena, o ego sempre tenta nos atrapalhar quando nos dedicamos por inteiro. O pioneiro Sir Harold Geneen comparou o egocentrismo ao alcoolismo. O egocêntrico não tropeça, derrubando as coisas da mesa. Ele não gagueja nem baba. Não. Em vez disso, ele se torna cada vez mais arrogante e algumas pessoas, sem saber o que há por trás dessa atitude, confundem sua arrogância com autoridade e autoconfiança. Pode-se dizer que eles próprios começam a fazer essa confusão, sem perceber a doença que contraíram ou que estão se matando por causa dela. Se o ego é a voz dizendo que somos melhores do que de fato somos, é possível chegar à conclusão de que ele inibe o verdadeiro sucesso ao nos impedir de realizar uma conexão direta e honesta com o mundo à nossa volta. Um dos primeiros membros dos Alcoólatras Anônimos acertou em cheio ao definir o ego como aquilo que conscientemente nos separa de quê? Tudo. As maneiras como essa separação se manifesta de modo negativo são infinitas. Não conseguimos trabalhar com outras pessoas quando construímos muros. Não podemos melhorar o mundo se não entendemos nem a ele, nem a nós mesmos. Não podemos aceitar ou receber feedback quando somos incapazes de ouvir fontes externas ou não temos interesse nisso. Não conseguimos identificar oportunidades ou criá-las se, em vez de enxergarmos o que está diante de nós, vivemos dentro da nossa própria fantasia. Sem uma comparação acurada entre nossas habilidades e a dos outros, o que temos não é autoconfiança, mas ilusão. Se perdemos a conexão com nossas necessidades e com a dos outros, poderemos alcançar, motivar ou liderar outras pessoas. A artista performática Marina Abramovic é direta. Se você começar a acreditar na própria grandeza, será a morte de sua criatividade. Apenas uma coisa mantém o ego por perto, o conforto. Perseguir um trabalho de qualidade, seja no esporte, na arte ou nos negócios, é muitas vezes aterrorizante. O ego reduz esse medo. É como um bálsamo para a insegurança. Substituindo as partes racionais e conscientes de nossa psique por vanglória e autocentralização, o ego nos diz o que queremos ouvir quando queremos ouvir. Mas ele é uma solução de curto prazo com uma consequência de longo prazo. O ego sempre esteve presente. Agora, é encorajado. Agora, mais do que nunca, nossa cultura alimenta a chama do ego. Falar e se envaidecer nunca foi tão fácil. Podemos nos gabar de nossos objetivos para milhões de fãs e seguidores, um luxo que no passado ficava reservado a astros do rock e líderes de seitas. Podemos seguir e interagir com nossos ídolos no Twitter ou ler livros, sites e assistir a palestras do TED. Nos afogar em inspiração e validação como nunca fizemos antes. Existe um aplicativo para isso. Podemos nos auto-intitular CEO de uma empresa que só existe no papel, anunciar boas notícias nas redes sociais e simplesmente esperar que os elogios comecem a chover. Publicar artigos sobre nós mesmos em veículos de comunicação que antes eram fontes de jornalismo objetivo. Alguns fazem isso mais do que outros, mas é apenas uma questão de intensidade. Além das mudanças tecnológicas, somos encorajados a acreditar em nossa singularidade acima de tudo. Estimulados a pensar grande, viver grande, ser memoráveis e ousar muito. Achamos que o sucesso requer uma visão arrojada ou algum plano arrebatador. Afinal de contas, foi isso que os fundadores dessa empresa ou aquele time campeão supostamente fizeram. Mas será que fizeram? Fizeram mesmo? Assistimos na mídia empreendedores bem-sucedidos e pessoas que se gabam por correrem grandes riscos e então, ávidos por sucesso pessoal. Tentamos dissecar esses exemplos para aprender a atitude e a postura certas. Intuímos uma relação causal que não existe. Presumimos que as consequências do sucesso são o próprio sucesso, e em nossa ingenuidade, confundimos o subproduto com a causa. É claro que o ego deu certo para alguns. Muitos dos homens e das mulheres famosos da história eram notoriamente egocêntricos. Mas muitos dos maiores fracassos também foram consequências disso. Na verdade, as tentativas fracassadas são a maioria. Mas aqui estamos nós com uma cultura que nos encoraja a rolar os dados, a fazer a aposta, ignorando os riscos. O que quer que você seja, o ego também é. Em qualquer momento da vida, as pessoas se encontram em um de 3 estágios. Estamos aspirando a algo, tentando abrir uma brecha no universo. Alcançamos o sucesso talvez um pouco, talvez muito. Ou fracassamos, recente ou continuamente. A maioria de nós se encontra em fluxo nesses 3 estados. Aspiramos até alcançarmos o sucesso. Temos sucesso até fracassarmos ou até aspirarmos a mais. E depois que fracassamos podemos começar a aspirar a ou alcançar o sucesso outra vez. O ego é o inimigo a cada passo do caminho. De certo modo, ele é o inimigo da construção, da manutenção e da recuperação. Quando as coisas vêm rápido e fácil, pode ser ótimo. Mas em momentos de mudança, de dificuldade. Assim, este livro é organizado em 3 partes: aspiração, sucesso e fracasso. O objetivo dessa estrutura é simples: ajudar a sufocar o ego antes que os maus hábitos se consolidem. Substituir por humildade e disciplina as tentações do ego que surgirem quando experimentarmos o sucesso. E cultivar força e coragem, de modo que, quando o destino se voltar contra você, você não seja arruinado pelo fracasso. Resumindo, essa estrutura poderá nos ajudar a ser humildes em nossas aspirações, generosos em nossos sucessos, resilientes em nossos fracassos. Isso não quer dizer que você não seja único, e que não tenha nada de incrível com que contribuir em sua breve passagem por este planeta. Não quer dizer que não haja espaço para ultrapassar limites criativos, inventar, sentir-se inspirado ou ter mudanças e inovações verdadeiramente ambiciosas como meta. Pelo contrário, para fazermos essas coisas da melhor maneira e corrermos tais riscos, precisamos de equilíbrio. Como observou o quaqueiro William Penn, construções que se encontram tão expostas às intempéries precisam de uma boa fundação. E agora? Este livro que você tem em mãos foi escrito em torno de uma suposição otimista. Seu ego não é um tipo de força que você é compelido a saciar constantemente.
Ele pode ser administrado, pode ser direcionado. Aqui, analisaremos indivíduos como William Tecumseh Sherman, Katharine Graham, Jack Robinson, Eleanor Roosevelt, Bill Walsh, Benjamin Franklin, Belisarius, Angela Merkel e George C. Marshall. Eles poderiam ter conquistado o que conquistaram, salvado empresas que estavam à beira da falência, avançado na arte da guerra, integrado o beisebol, revolucionado o ataque do futebol americano, enfrentado a tirania, resistido bravamente ao infortúnio. Se o ego tivesse tirado seus pés do chão e os deixado completamente absortos por interesses próprios, foi seu senso de realidade e sua percepção, os quais, o autor e estrategista Robert Greene certa vez disse, devemos praticar continuamente do mesmo jeito que uma aranha faz com suas teias, que constituíam o núcleo de sua grande arte e grande escrita. Grande design, grandes negócios, grande marketing e grande liderança. O que descobrimos ao estudarmos esses indivíduos é que eles têm os pés no chão, são circunspectos e inexoravelmente reais. Não que nenhum deles estivesse completamente livre do ego, mas eles sabiam restringi-lo, canalizá-lo e incorporá-lo quando era importante. Eles eram, ao mesmo tempo, grandes e humildes. Espere um momento, mas fulano e cicrano tinham um grande ego e foram bem-sucedidos. O que dizer de Steve Jobs e Kanye West? Podemos tentar racionalizar os piores comportamentos apontando as exceções, mas ninguém é realmente bem-sucedido porque é lunático, obcecado pelos próprios interesses e desconexo do restante. Mesmo que esses traços estejam relacionados ou associados a certos indivíduos famosos, o mesmo pode ser dito de outras características: vício, abuso, ou autoabuso, depressão, mania. Na verdade, o que vemos quando estudamos essas pessoas que elas fizeram seu melhor trabalho nos momentos em que combateram esses impulsos, distúrbios e defeitos. Somente quando está livre do ego e das experiências passadas é que alguém pode usar todo o seu potencial. Por isso, também vamos analisar indivíduos como Howard Hughes, o rei persa Xerxes, John de Lorient, Alexandre, o Grande, e todas as parábolas sobre outras pessoas que se desconectaram da realidade e, no processo, deixaram claro como o ego pode ser perigoso. Analisaremos as valiosas lições que aprenderam e todo o sofrimento e autodestruição com que tiveram que arcar. Veremos com que frequência até mesmo as pessoas mais bem-sucedidas vacilam entre a humildade e o ego, bem como os problemas que isso causa. Quando eliminamos o ego, o que nos resta é a realidade. O que substitui o ego é a humildade, sim, mas uma humildade e uma confiança sólidas. Enquanto o ego é artificial, esse tipo de confiança consegue se sustentar. O ego é roubado. A confiança é conquistada. O ego é autoinsensado, sua arrogância é um artifício. A confiança nos envolve, o ego nos manipula. É a diferença entre um remédio potente e um veneno, como você verá nas páginas seguintes. A autoconfiança transformou um general despretensioso e subestimado no principal combatente e estrategista da América durante a Guerra Civil. Contudo, depois da mesma guerra, o ego levou um general do topo do poder e da influência à destruição e à ignomínia. Em certas circunstâncias, o ego transforma uma cientista alemã calada e séria não apenas em um novo tipo de líder, mas em uma força da paz. Em outras, arrebata dois engenheiros diferentes mais igualmente brilhantes do século XX e os arremessa em um redemoinho de badalação e notoriedade antes de jogar suas esperanças contra as rochas do fracasso, da falência, do escândalo e da loucura. O ego foi capaz de guiar um dos piores times da história da NFL, Liga Nacional de Futebol Americano, até o Super Bowl ao longo de 3 temporadas, para então transformá-lo em uma das dinastias mais dominantes do esporte ao passo que inúmeros técnicos, políticos, empreendedores e escritores superaram adversidades semelhantes apenas para sucumbir à probabilidade e repassar a coroa para outra pessoa. Algumas pessoas aprendem a ter humildade, outras escolhem o ego. Algumas estão preparadas para as vicissitudes do destino, tanto as positivas quanto as negativas. Outras não estão. O que você escolherá? Quem você será? Você pegou este livro porque sente que em algum momento precisará responder a essa pergunta, seja de maneira consciente ou não. Bem, aqui estamos. Vamos em frente. Aspiração. Nesse estágio, estamos dispostos a fazer uma coisa. Temos um objetivo, um chamado, um novo começo. Cada grande jornada começa aqui, no entanto, muitos de nós nunca chegarão ao destino pretendido. O ego, na maioria das vezes, é o culpado. Nós nos fortalecemos com histórias fantásticas, fingimos ter entendido tudo, deixamos nossa estrela brilhar só para então se apagar, e não fazemos ideia de por que isso aconteceu. Esses são os sintomas do ego. Sua cura são a humildade e a realidade. Ele é um cirurgião ousado, dizem, cujas mãos não tremem ao fazer uma operação em si mesmo, e ele costuma ser igualmente ousado ao não hesitar em erguer o misterioso véu da autoilusão, que esconde de sua visão as deformidades da própria conduta. Adam Smith. Em algum momento por volta do ano 374 a.C., Isócrates, um dos professores e retóricos mais conhecidos de Atenas, escreveu uma carta para um jovem chamado Demonico. Isócrates havia sido amigo do pai recém-falecido do rapaz e queria lhe dar alguns conselhos sobre como seguir o exemplo de seu pai. Os conselhos abrangiam tanto a vida prática quanto a moralidade, todos comunicados através do que Isócrates descreveu como máximas nobres. Em suas palavras, eram preceitos para os anos vindouros. Tal qual muitos de nós, Demonico era ambicioso. Foi isso que levou Isócrates a lhe escrever, pois o caminho da ambição pode ser perigoso. Isócrates começou informando o jovem de que nenhum adorno lhe cai tão bem como a modéstia, a justiça e o autocontrole, visto que essas são as virtudes por meio das quais, como todos os homens concordam, a natureza do jovem é refreada. Pratique o autocontrole, ele disse, alertando Demonico sobre o perigo de se deixar levar pela força do temperamento, do prazer e da dor, e abomine bajuladores do mesmo modo que faria com trapaceiros, pois que ambos, conquistada a confiança, ferem quem neles confia. Isócrates queria que ele fosse afável em seu trato com aqueles que o abordarem, e jamais soberbo, pois que até os escravos têm dificuldade de suportar o orgulho do arrogante, e lento na deliberação, mais rápido na execução de suas decisões, acrescentando que a melhor coisa que temos em nós é o bom julgamento. Treine constantemente seu intelecto, ele instruiu, pois o que há de mais grandioso na menor das bússolas é uma mente sã e um corpo humano. É possível que alguns desses conselhos soem familiares, já que 2000 anos depois eles chegaram a William Shakespeare, que costumava alertar contra o ego desenfreado. Usando essa mesma carta como modelo em Hamlet, Shakespeare coloca as palavras de Isócrates na boca do personagem Polônio em um diálogo com seu filho Laertes. O discurso, caso você não conheça, termina com esta pequena estrofe. E, acima de tudo, ser fiel a ti mesmo, pois então, como a noite e o dia, tu não poderás ser falso para com homem nenhum. Adeus. Que minha bênção amadureça isso em ti. As palavras de Shakespeare, por sua vez, chegaram a um jovem oficial militar dos Estados Unidos chamado William Tecumseh Sherman, que viria a se tornar talvez o maior general e estrategista daquele país. É possível que ele nunca tenha ouvido falar de Isócrates, mas amava a peça e inúmeras vezes citou esse mesmo discurso. Assim como o pai de Demonico, o de Sherman morreu quando ele era ainda muito jovem. E como Demonico, ele foi tomado sob a proteção de um homem mais sábio e mais velho, Thomas Evin, um amigo de seu pai que logo iria se tornar um senador norte-americano.
Evin adotou o menino e o criou como se fosse seu filho. O interessante a respeito de Sherman é que, apesar de ter um pai tão influente, era quase impossível prever que suas realizações extrapolariam o âmbito regional, e muito menos que um dia ele tomaria a decisão sem precedentes de recusar a presidência dos Estados Unidos. Ao contrário de Napoleão, que surgiu do nada e desapareceu fracassado de forma igualmente rápida, a ascensão de Sherman foi lenta e gradual. Ele passou os primeiros anos de sua vida em West Point e depois no exército. Nos primeiros anos de serviço militar, percorreu quase todo o território dos Estados Unidos a cavalo, aprendendo lentamente a cada parada. Assim que romperam os primeiros conflitos da Guerra Civil, Sherman seguiu para o leste, a fim de se apresentar como voluntário, e logo foi empregado na Batalha de Bull Run, uma derrota particularmente desastrosa para a União. Beneficiando-se da grande escassez de lideranças, ele foi promovido a general de brigada e convocado para uma reunião com o presidente Lincoln e seu principal conselheiro militar. Porém, em diversas ocasiões, Sherman exibiu autonomia suficiente para traçar estratégias e planos diretamente junto ao presidente, mas no final da viagem fez um estranho pedido: só aceitaria a promoção com a garantia de que não teria de assumir um cargo mais alto na hierarquia. Lincoln poderia lhe dar sua palavra em relação a isso? Com todos os outros generais pedindo as maiores patentes e o máximo possível de poder, o presidente concordou de bom grado. Àquela altura, Sherman sentia-se mais confortável como segundo em comando. Ele achava que conhecia bem as próprias capacidades, que esse papel lhe caía melhor. Você consegue imaginar uma pessoa ambiciosa recusando a chance de avançar em suas responsabilidades porque quer estar preparada para elas? Isso é mesmo tão louco assim? Não que Sherman sempre tenha sido o modelo perfeito do comedimento e da ordem. No início da guerra, encarregado de defender o estado de Kentucky, com um número insuficiente de tropas, sua obsessão e sua tendência de duvidar de si mesmo se uniram de um modo perverso. Gritando furiosamente por estar sem recursos, incapaz de enxergar para além dos próprios medos, paranoico em relação aos movimentos do inimigo, ele perdeu a compostura e falou de maneira imprudente com muitos jornalistas. Na controvérsia que se seguiu, foi temporariamente removido do comando. Precisou de semanas para se recuperar. Foi um dos poucos momentos em que sua carreira chegou ao limiar da catástrofe, pois de resto sua trajetória se caracterizou pela ascensão contínua. Foi depois desse breve tropeço e de ter aprendido com ele que Sherman de fato deixou sua marca. Por exemplo, durante o cerco de Fort Donelson, ele ocupou, tecnicamente, um posto superior ao do general Ulysses S. Grant, enquanto os outros generais de Lincoln brigavam entre si por poder e reconhecimento pessoal, Sherman abriu mão da patente, preferindo de bom grado ajudar e fortalecer Grant em vez de dar ordens. Este é o seu show, disse Sherman a Grant em um bilhete que acompanhou o carregamento de suprimentos. Se eu puder ajudar de algum modo, mande me chamar. Juntos, eles foram os responsáveis por uma das primeiras vitórias da União na guerra. Construindo seu sucesso, Sherman começou a promover sua famosa Marcha ao Mar, um plano estrategicamente corajoso e audaz, nascido não de um gênio criativo, mas sim do conhecimento profundo da topografia que ele explorara e estudará como um jovem oficial no que outrora era considerado um inútil posto avançado nos confins do país. Sherman, então, tinha confiança em pontos que antes tratara com cautela. Mas, ao contrário de tantos outros que alimentam grandes ambições, ele conquistou essa aptidão. Enquanto traçava um caminho de Chattanooga a Atlanta e depois de Atlanta até o mar, ele se esquivou de batalhas tidas como inevitáveis. Uma após outra, qualquer estudante da história militar pode enxergar como a mesma invasão, se motivada pelo ego, e não por um senso exato de propósito, poderia ter tido um fim muito diferente. Seu senso de realidade lhe permitiu ver um caminho através do sul que os outros julgavam impossível. Toda sua teoria de guerra de manobra repousava na decisão de evitar deliberadamente ataques frontais ou demonstrações de força na forma de batalhas campais, bem como ignorar as críticas feitas com o objetivo de provocar uma reação. Ele não prestou atenção em nada disso e se ateve ao seu plano. No fim da guerra, Sherman era um dos homens mais famosos dos Estados Unidos, e mesmo assim não buscou cargos públicos, não demonstrou interesse pela política, desejando apenas fazer seu trabalho e um dia se aposentar, dispensando os constantes elogios e atenções característicos de tamanho sucesso. Escreveu um alerta para seu amigo Grant: seja natural, seja você mesmo, e essas lisonjas serão como a brisa passageira do mar em um dia quente de verão. Um dos biógrafos de Sherman captou o homem e suas realizações únicas em uma passagem notável. É por causa dela que ele serve de modelo nesta fase da nossa escalada. Entre os homens que ascendem à fama e à liderança, podemos reconhecer dois tipos: aqueles que acreditam em si mesmos desde o berço e aqueles em que isso se desenvolve lentamente, dependendo de realizações concretas. Para os homens do último tipo, seu próprio sucesso é uma surpresa constante, e seus frutos são os mais deliciosos, ainda que sejam saboreados de maneira prudente e com a desconfiança inquietante de que tudo não passa de um sonho. Nessa dúvida está a verdadeira modéstia, e não a dissimulação da autodepreciação insincera, mas a modéstia da moderação no sentido grego. É a prumo não pose. Devemos nos perguntar: se a crença em si mesmo não se baseia em realizações concretas, então em que se baseia? Quando estamos apenas começando, muitas vezes a resposta é em nada. Ego. E é por isso que assistimos com tanta frequência a ascensões incríveis seguidas de quedas calamitosas. Então, que tipo de pessoa você será? Como todos nós, Sherman precisou equilibrar talento, ambição e intensidade, sobretudo quando era jovem. Balancear com proeza essa equação foi, em grande parte, o motivo por que ele conseguiu administrar o sucesso que no final das contas modificou sua vida. É provável que isso soe estranho. Enquanto Isócrates e Shakespeare desejavam que fossemos independentes, automotivados e governados por princípios, a maioria de nós foi treinada para fazer o oposto. Nossos valores culturais quase tentam nos tornar dependentes da validação e da ideia de merecimento e governados por nossas emoções. Durante uma geração, pais e professores se concentraram no desenvolvimento da autoestima de todos. Daí em diante, os temas de nossos gurus e de nossas figuras públicas tinham como objetivo quase que exclusivo nos inspirar, encorajar e garantir que poderíamos fazer qualquer coisa que nos passasse pela cabeça. Na realidade, isso nos enfraquece. Sim, você, com todo o seu talento e potencial de menino prodígio ou de garota que vai longe. Damos por certo o seu potencial. Foi por isso que você conseguiu a vaga na universidade de prestígio que hoje frequenta, que conseguiu financiamento para o seu negócio, que foi contratado ou promovido, que qualquer oportunidade que possa ter tido caiu em seu colo. Como disse Irving Berlin, o talento é o ponto de partida. A questão é: você vai conseguir extrair o máximo dele? Ou ele será seu pior inimigo? Você vai apagar a chama que estava começando a crescer? O que vemos em Sherman é a conexão profunda de um homem com a realidade. Era um homem que veio do nada e realizou coisas grandiosas, sem nunca considerar as honras que recebeu como um direito seu. Na verdade, ele costumava ceder as honras aos outros e estava mais do que satisfeito em contribuir
Com um time vencedor, mesmo que isso implicasse em menos crédito ou fama para si mesmo. É triste pensar que gerações de jovens aprenderam sobre o glorioso ataque de cavalaria de Piquet, um ataque dos confederados que fracassou, enquanto o modelo de Sherman, o realista tranquilo e nada glamouroso, foi esquecido ou, pior ainda, difamado. Pode-se dizer que a capacidade de autoavaliar nossas próprias habilidades é o maior talento de todos. Sem ela, o aperfeiçoamento se torna impossível. E, sem dúvidas, o ego sempre dificulta cada passo que se dá nesse sentido. É claro que é mais agradável nos concentrarmos em nossos talentos e pontos fortes, mas aonde isso nos leva? A arrogância e a concentração exclusiva no eu inibem o crescimento. O mesmo pode ser dito da fantasia e da visão. Nesta etapa, você deve praticar olhar para si mesmo a uma pequena distância, cultivando a capacidade de enxergar além dos próprios pensamentos. O distanciamento de si mesmo é um antídoto natural contra o ego. É fácil se envolver emocionalmente e se encantar com o próprio trabalho. Todo e qualquer narcisista pode fazer isso. O que é raro não é o talento, a habilidade ou a confiança em seu estado bruto, mas a humildade, a diligência e o autoconhecimento. Para que seu trabalho seja verdadeiro, ele precisa provir da verdade. Se você deseja que seu sucesso seja mais do que uma centelha efêmera, precisa estar preparado para se concentrar a longo prazo. Aprenderemos que, apesar de pensarmos grande, precisamos agir e viver pequeno se quisermos conquistar o que buscamos. Porque se nos concentrarmos na ação e na educação, deixando de lado a validação e o status, nossa ambição não será grandiosa, mas iterativa, um pé na frente do outro, aprendendo, crescendo e se dedicando. Com sua agressividade, intensidade, autocentramento e autopromoção sem limites, nossos concorrentes não se dão conta do risco a que submetem os próprios esforços, para não mencionar a sanidade. Nós desafiaremos o mito do gênio confiante, que não conhece a dúvida nem a introspecção, assim como desafiaremos o mito do artista sofrido e torturado que precisa sacrificar a saúde em nome do trabalho. Enquanto eles estão desconectados da realidade e das outras pessoas, nós estaremos profundamente conectados, conscientes e aprendendo com tudo. Fatos são melhores do que sonhos, como disse Churchill. Embora compartilhemos com muitos outros uma visão de grandeza, compreendemos que nosso caminho rumo a ela é muito diferente do deles. No rastro de Sherman e Sócrates, entendemos que o ego é nosso inimigo nessa jornada, de modo que, quando alcançarmos o sucesso, ele não nos afundará, mas nos tornará mais fortes. Blá, blá, blá. Aqueles que sabem não falam. Aqueles que falam não sabem. Lao Tse. Em sua famosa campanha de 1934 para o governo da Califórnia, o autor e ativista Upton Sinclair tomou uma atitude incomum. Antes da eleição, publicou um pequeno livro intitulado I, Governor of California and How e Ended Poverty, Eu, Governador da Califórnia, e como acabei com a pobreza, em que resumia, no pretérito, as brilhantes políticas que empregara como governador, cargo que ainda não conquistara. Foi uma estratégia nada ortodoxa para uma campanha igualmente diferente, cujo intuito era lançar mão do ponto mais forte de Sinclair. Como autor, ele sabia que conseguiria se comunicar com o público de um jeito que os outros não conseguiam. Acontece que a campanha de Sinclair não parecia nada promissora quando ele publicou o livro, mas os observadores da época identificaram imediatamente o efeito que a publicação teve, não nos eleitores, mas no próprio Sinclair. De acordo com as palavras de Karen M. Williams ao escrever a respeito da campanha do amigo, quando ela já degringolava, Upton não apenas percebeu que seria derrotado, mas pareceu ter perdido o interesse pela campanha. Naquela vívida imaginação que tinha, ele já havia atuado no papel de Eu, governador da Califórnia. Então por que se incomodar em vivê-lo na vida real? O livro foi um campeão de vendas, enquanto a campanha foi um fracasso. Sinclair perdeu por algo como 250 mil votos, uma margem de mais de 10 pontos percentuais. Ele foi dizimado no que, provavelmente, foi a primeira eleição moderna. Não há dúvidas do que aconteceu. Sua fala passou à frente da campanha, e a determinação para chegar ao outro lado acabou. A maioria dos políticos não escreve livros como aquele, mas se precipita da mesma maneira. É uma tentação que todos conhecemos. Há de substituir a ação por palavras e por alarde. Uma caixa de texto em branco. No que você está pensando? Pergunta ao Facebook. O que está acontecendo? Questiona ao Twitter, Tumblr, LinkedIn, nossa caixa de e-mails, nossos iPhones, a seção de comentários no fim do artigo que você acabou de ler. Espaços em branco, implorando para serem preenchidos com pensamentos, fotos e histórias. Preenchidos com o que vamos fazer, com as coisas que deveríamos ou poderíamos ser, com o que esperamos que aconteça. É a tecnologia pedindo, provocando, solicitando a fala. Quase universalmente, o tipo de performance que apresentamos nas redes sociais é positiva. Na maioria das vezes, vou contar como as coisas estão indo bem. Veja como sou incrível. E raramente é a verdade. Sinto medo. Estou com dificuldades. Não sei. No início de qualquer jornada, nós nos sentimos animados e nervosos. Então, buscamos conforto externo e não interno. Todos nós temos um lado fraco que, feito um sindicato, não é exatamente mal intencionado, mas, ainda assim, no final do dia quer receber o máximo de crédito e atenção pública por ter feito o mínimo. Nós chamamos esse lado de ego. Emily Gold, escritora e antiga blogueira do Gaver, se já existiu alguma Hannah Orvata na vida real, ela percebeu isso durante sua luta de 2 anos para publicar um romance. Embora tenha conseguido um acordo de 6 dígitos para a publicação do livro, ela ficou estagnada. Por quê? Estava ocupada demais, passando muito tempo na internet. Na verdade, não consigo me lembrar de mais nada que eu tenha feito em 2010. Eu publicava no Tumblr, escrevia tweets, rolava barra. Isso não me rendeu nenhum dinheiro, mas parecia trabalho. Eu justificava esses hábitos para mim mesma de várias maneiras. Estava construindo a minha marca. Blogar era um ato criativo. Até mesmo a ação de curadoria, de republicar o post de outra pessoa, era um ato criativo, de certa forma. Isso era a única coisa criativa que eu estava fazendo. Em outras palavras, ela fez o que muitos de nós fazemos quando estamos assustados ou intimidados por um projeto. Ela fez tudo, exceto se concentrar no necessário. O romance propriamente dito que ela deveria estar escrevendo ficou completamente estacionado. Durante um ano, era mais fácil falar sobre escrever, fazer as coisas empolgantes relacionadas à arte, à criatividade e à literatura, do que se comprometer com o ato em si. E ela não é a única. Alguém recentemente publicou um livro chamado Working on My Novel, trabalhando em meu livro, cheio de publicações das redes sociais de escritores que obviamente não estão trabalhando em seus livros. Como tantos atos criativos, escrever é difícil. Sentar-se, começar a escrever, ficar furioso consigo mesmo, furioso porque o material não está bom o suficiente, e você não está bom o suficiente. Aliás, muitos empreendimentos valiosos que iniciamos são dolorosamente difíceis, seja programar uma nova startup ou dominar uma profissão. Mas ficar de blá 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 é sempre fácil.
Parece que nós pensamos que o silêncio é um sinal de fraqueza, que ser ignorado equivale à morte, o que é verdade, no que diz respeito ao ego. Então nós falamos como se a nossa vida dependesse disso. Na verdade, silêncio é força, sobretudo no início de uma jornada. Como alerta o filósofo Kierkegaard, por acaso, alguém que detestava os jornais e sua ladainha, a mera tagarelice antecipa a fala real, e expressar o que ainda está no pensamento enfraquece a ação por antecipá-la. E é isso que é tão traiçoeiro na fala. Qualquer um pode falar de si. Até uma criança sabe jogar conversa fora e tagarelar. A maioria das pessoas se sai bem na promoção e nas vendas. Então, o que é escasso e raro? O silêncio. A capacidade de deliberadamente manter-se fora da conversa e subsistir sem a sua validação. O silêncio é o descanso dos fortes e dos que têm confiança em si. Sherman tinha uma boa regra que tentava seguir. Nunca se justifique pelo que pensa ou faz, a não ser que seja preciso. Talvez, depois de algum tempo, uma explicação melhor simplesmente apareça na sua cabeça. O grande jogador de beisebol e futebol americano Bo Jackson decidiu que queria conquistar duas coisas como atleta na Universidade de Albany, no Alabama. Ele ganharia o troféu Heisman e seria o primeiro convocado pela NFL. Você sabe a quem ele contou isso? Só a namorada. A flexibilidade estratégica não é o único benefício do silêncio enquanto os outros tagarelam. Também é psicologia. O poeta Hesíodo tinha isso em mente quando disse: o maior tesouro de um homem é uma língua econômica. A fala nos exaure. Falar e fazer brigam pelos mesmos recursos. Pesquisas mostram que, embora a visualização de um objetivo seja importante, depois de algum tempo nossa mente começa a confundi-la com o progresso propriamente dito. O mesmo se aplica à verbalização. Observou-se que até mesmo o hábito de falarmos sozinhos, enquanto trabalhamos em problemas difíceis, diminui a concentração e a chance de fazermos descobertas importantes. Depois de passarmos muito tempo pensando, explicando e falando sobre uma tarefa, somos levados a pensar que estamos mais perto de sua solução. Ou pior, quando as coisas ficam difíceis, achamos que podemos descartar todo o projeto, porque já investimos tudo que podíamos nele, apesar de isso, obviamente, não ser verdade. Quanto mais difícil a tarefa, mais incerto será o resultado, mais custosa será a fala e mais longe estaremos de uma responsabilização concreta. A fala esgota a energia de que necessitamos desesperadamente para conquistar o que Steven Pressfield chama de resistência, o obstáculo existente entre nós e a expressão criativa. O sucesso requer 100% dos nossos esforços, e a fala filtra parte desses esforços antes mesmo de podermos usá-los. Muitos de nós sucumbem a essa tentação, sobretudo quando nos sentimos sobrecarregados ou estressados, com muito trabalho pela frente. Em nossa fase de construção, a resistência será uma fonte constante de desconforto. Falar, ouvir a si mesmo ou se apresentar na frente de uma plateia é quase uma terapia. Acabei de passar 4 horas falando sobre determinada coisa. Isso não conta? A resposta é não. Fazer um bom trabalho é uma batalha. É exaustivo, é desmoralizante, é assustador. Nem sempre, mas podemos nos sentir assim quando estamos mergulhados nele. Falamos para preencher o vazio e a incerteza. O vazio, disse Marlon Brando, um ator bastante calado, se é que isso existe, é aterrorizante para a maioria das pessoas. É quase como se fôssemos atacados ou confrontados pelo silêncio. Especialmente quando permitimos que o ego nos engane ao longo dos anos. E isso é prejudicial por uma razão. Os melhores trabalhos e as melhores obras de arte vêm da luta contra o vazio, de enfrentá-lo em vez de fugir dele. A questão é, ao se encontrar diante do seu desafio particular, seja pesquisa em uma nova área, fundar um novo negócio, produzir um filme, conquistar um mentor, promover uma causa importante, você busca o alívio da fala ou encara a luta? Pense nisto. A voz de uma geração não se proclama como tal. Na verdade, pensando bem, percebemos quão pouco essa voz parece falar. É uma canção, é um discurso, é um livro. O volume do trabalho pode ser pequeno, mas o que há dentro dele é concentrado e impactante. São pessoas que trabalham em silêncio e isoladas. Elas transformam sua inquietude interior em um produto, e eventualmente em tranquilidade. Ignoram o impulso de buscar o reconhecimento antes da ação. Não falam muito, nem dão espaço para a sensação de que quem está diante do público, gozando dos holofotes, de algum modo está saboreando o melhor lado da moeda. Não está. Essas pessoas estão ocupadas demais trabalhando para fazer qualquer outra coisa. Quando falam, é porque merecem. A única relação entre a fala e o trabalho é que uma mata o outro. Deixe que os outros se congratulem entre si enquanto você está de volta ao laboratório, ou na academia, ou procurando um emprego. Tape esse buraco, aquele mesmo, bem no meio do seu rosto, que pode sugar a sua força vital. Observe o que acontece. Observe quão melhor você ficará. Muito bem. Bastante conteúdo. Cada página é página longa, não é esse livro de letra grande, uma página você lê em 1 minuto, não. Apesar de ter 120 páginas, são 120 páginas com letras miúdas, longa. Nós vamos ler 25 páginas por dia, tá? Para não pegar, porque vai mais de 1 minuto cada página. Interessante quando ele fala que tem algumas pessoas que nascem, né, com a sua autoestima em ordem e outras que constroem, né? E aqueles que nascem com a autoestima alta, já empoderado, né, pela natureza em si, tem um perigo em relação à constituição do ego, né? E aqueles que não têm, como natureza, tem também o perigo de não conseguir fazer com que floresça esse lugar de você se colocar, porque o ego é uma estrutura. Uma pessoa sem ego, destituída de ego, é impossível, né? Mas sem essa estrutura, é uma pessoa frágil. É uma pessoa frágil, é uma pessoa
facilmente manipulada. Um ego desajustado é um problema. Esse é o fato. Esse é o fato. É uma pessoa que não vai realizar absolutamente nada. Ou porque está inflado e aí só constrói e destrói o tempo todo, ou porque está aquém esse ego e aí não constrói porque não tem estrutura. E é mais ou menos isso que ele está dizendo, né? Ele termina aqui dizendo, por exemplo, as pessoas têm notoriedade, parece uma coisa, mas é outra. Parece que ela está desfrutando, que ela que está tendo a benéfice de tudo, e não é assim. E aí, se eu sei de cadeira, né? Por conta dos palcos, por conta, inclusive, da posição que eu ocupo hoje como influenciador, como mentor. Não é fácil você estar nessa posição. Giza, que está aqui com a gente também, tem, né, um canal e está sempre no protagonismo, né? E a gente tem tanta coisa para pensar ao mesmo tempo e para estar inteiro diante da câmera, diante do palco, o que quer que seja. Se você não tiver uma maturidade para poder exercer isso e tiver o desfrute, isso é um problema. Parece que você está desfrutando, mas tanto que não é todo mundo que consegue estar nessa posição. Então, ele termina essa parte dizendo exatamente isso, né? Que a pessoa pode estar nessa posição completamente perdida em todas as funções que ela tem que fazer ou perdido no seu próprio ego. E não é fácil. Então, realmente, acho que vai ser interessante essa leitura. Eu estou aqui chamando a nossa atenção para você observar em que lugar que você está nisso. Porque, fatalmente, todo mundo tem um desajuste no ego, para lá ou para cá. E aí você tem que se identificar, olhar para esse lugar para ver para onde você está. Belezura? Alguém quer trazer algo aí para completar? Não tem Solange, não? Não, é que eu achei super interessante isso, porque normalmente os livros que a gente lê, as pessoas tentam incentivar a autoestima e incentivar essa coisa de você valorizar, de se valorizar. E esse livro não, ele traz um freio para o ego, né? Que normalmente nos livros não traz. Isso está sendo muito interessante. Eu tive um professor, né, que é um amigo hoje meu, Edson, foi um dos primeiros professores de dança que eu tive, que ele falava uma frase que me acompanhou a minha vida toda, essa frase dele. E ele fazia uma representação, né? Ele fazia assim, com os braços, né? Como se fosse uma... Ah, você conheceu o Edson, já, esse lá do Raça. E ele fazia... Fui aluna dele. Ele fazia os braços assim, com uma árvore, né? E ele falava assim... vocês, né, são essas árvores, sei lá, que ficam com os bracinhos assim, ó, que não se expande, né? Eu preciso de uma árvore com braços longos, né? E ele trazia o complemento dessa frase dizendo: eu preciso ver mais de vocês. Eu prefiro ver mais e dizer, olha, recua, que é menos, do que não saber qual é o seu potencial. E ficar falando, vai, 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 porque eu não sei até onde vai. Me dê mais, eu falo menos, do que menos. Então, eu acho que cabe muito aqui isso, entende? É preferível você ajustar um ego inflado do que você fazer um ego subir, né? Uma pessoa que está murcha, ali, apagada, com baixa estima, que não se valoriza, não sabe o seu valor, cara, é terrível. Né? Essa pessoa você tem muito mais trabalho, entendeu? Muito mais trabalho do que uma outra que está mostrando seu potencial além, está passando do limite da medida. Por isso que sempre que tem uma criança
agitada, uma criança que está passando do limite, eu falo amém, entende? Graças a Deus, é ativa, entendeu? Do que aquela criança apagadinha, que você não sabe o que está fazendo, está abaixo, está ali, tímida, etc. Cara, problema, sinal. Mais alguém? Eliane, Francisco Giramar, Giza, está aqui com a gente. Bibi! Não. Elaine, não? Silêncio é uma prece? Cri, 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 cri. Tá bom. Então, amados, hoje à noite, a chave mestra. Já está lá, Bibi? Está no grupo? Hoje à noite, 19h59, hein? Chave mestra, o despertar. Vou falar muito sobre estado sombrio, cara. Me fez essa inspiração hoje de manhã. É esse lugar. Mais do que falar das pernas, da tríade, né, da vontade, eu também vou falar sobre isso, da imaginação e da lei da atração, essa coisa toda, eu vou falar dos estados sombrios, que atrapalham a nossa liberdade. Esse é o lugar, tá bom? Convidem, estejam presentes. Um beijo para vocês. Fomos, Luzia Solange. Valeu!